Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico na Igreja Presbiteriana Betel, e hoje nós temos o desafio de estudar o livro de Naum. Lembrando que o que nós temos feito é apenas um estudo panorâmico do livro, procurando compreender algumas nuances que nós julgamos importante. Longe de nós de tentar esgotar o livro nesse tempo que nós temos. E para nós darmos início ao nosso estudo, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus em Naum, capítulo 1, verso 7. Livro de Naum, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus diz: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e reconhece os que nele se refugiam. Naum, capítulo 1, verso 7. Vamos orar neste momento. Pai querido, muito obrigado por essa noite de estudo bíblico, muito obrigado pela oportunidade de ler a Tua palavra e de compreender a Tua palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração neste momento. Essa é a oração que nós fazemos e fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Naum é um livro muito curioso, muito curioso. Por quê? Porque ele é uma profecia contra uma nação que há 150 anos havia se arrependido com a pregação de um profeta chamado Jonas. Vocês se lembram que quando nós estudamos o livro de Jonas, vimos que esse profeta foi chamado pelo Senhor, foi chamado por Deus para profetizar na cidade de Nínive. E por meio das suas palavras e com a ação do Espírito Santo de Deus, toda a cidade se converteu, toda a cidade se arrependeu. Mas essa conversão não durou muito tempo. 150 anos se passaram e Nínive agora estava envolvida em todo tipo de pecado, em todo tipo de atrocidade, fazendo tudo o que desagradava o nosso Deus. Jonas profetizou por volta dos anos 780 a.C. Naum, mais ou menos 630. A mensagem de Jonas produziu um arrependimento. Deus, então, exerceu sua misericórdia. Já em Naum, a mensagem é diferente. A mensagem é de uma completa condenação para aquela cidade. Juntos, Jonas e Naum, esses profetas ilustram o modo de Deus tratar as nações pagãs que se levantam contra ele. Deus apresenta a sua graça, mas Deus também apresenta o seu juízo. Deus prolonga o dia da sua graça, mas no fim castiga as nações por causa dos seus pecados, pois o arrependimento delas não é permanente. Quando o arrependimento não é permanente. Então nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Naum é uma espécie de continuação do livro de Jonas, registrando a condenação da capital da Assíria, que mesmo tendo se arrependido nos dias do profeta Jonas, voltou novamente para praticar as coisas terríveis contra Deus. Para nós entendermos o livro de Naum, é importante nós olharmos para alguns aspectos. Naum profetizou enquanto a Síria estava no auge do seu poder. A Síria, naquele tempo, já havia estabelecido sua presença no Egito com a conquista de Tebas, uma cidade, em 663 a.C. Também devemos entender que a Síria era famosa entre os antigos. Os registros dos próprios reis assírios atestavam isso. Mas eles diziam que essa cidade, ou que esse povo, a Síria,
era o mais cruel de todos os conquistadores. E também, durante todo o período em que Naum pôde profetizar, os reis de Judá, Manassés e Josias, eram vassalos da Assíria. Ou seja, haviam feito um acordo com a Assíria e pagavam impostos para a Assíria. Isso tudo, irmãos, indica para nós que a atividade profética de Naum era algo politicamente incorreto, de todas as formas possíveis. Porque quando ele profetizou, aquela nação estava no seu auge do seu poderio político, econômico, com uma cidade extremamente fortificada, à prova de qualquer invasão. Mas Deus chamou o profeta Naum para profetizar em Judá, que naquele momento vivia debaixo do jugo da Assíria, de que não apenas a Assíria cairia, mas a sua capital, Nínive. Tendo isso muito bem claro em nossa mente, nós então vamos ver a questão da autoria do livro de Naum. Nós não sabemos quase nada sobre este profeta. Ele simplesmente diz que é Naum, o Elcosita. Fora do livro, nós não sabemos nada a respeito deste profeta. O nome Naum significa o confortador. E esse nome, é claro que se encaixa pela mensagem do profeta, porque o objetivo dele em trazer juízo, em profetizar o juízo contra a Síria, divinamente inspirado por Deus, trazia conforto divino para Judá, porque Judá estava debaixo da sua opressão. O nome do profeta é vinculado a Cafarnaum. Cafarnaum significa literalmente Vila de Naum ou Vila de Consolo. O Naum veio de Elcos. E com relação a essa cidade, há um debate entre os comentaristas. E eles colocam 3 possibilidades. A primeira, de que era uma vila próxima de Cafarnaum, que mais tarde se tornou o quartel-general do ministério de Jesus Cristo. Segundo, havia outra Elcos sobre o rio Tigre, a uns 32 quilômetros de Nínive. E terceiro, havia ainda outra Elcos em Judá, ao sul de Jerusalém. Não há um consenso, mas uma das ideias principais em relação à cidade de Elcos é que realmente fazia parte de Judá, ao sul de Jerusalém. E por que nós entendemos que fazia parte de Judá? Porque Naum dirigiu a sua mensagem a Judá. Quando nós olhamos lá para o capítulo 1, o verso 13, nós lemos: quebrantarei o jugo deles que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. E lá no verso 15, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Então, a ideia de que Elcos ficava em Judá, ao sul de Jerusalém, é uma posição muito aceitável, porque Naum profetizou especificamente para o povo de Judá. Olhando para o contexto, nós nos lembramos que Naum é um dos 6 profetas menores que não tem data no próprio texto. E isso dificulta um pouco nós datarmos o livro. Porém, nós podemos olhar alguns aspectos importantes do contexto político daquela época para tentar conjecturar uma possível data. O livro ele foi inspirado por um grande evento político, a iminência da queda de Nínive e a destruição do poderoso império assírio. Tebas, a cidade egípcia que havia sido dominado pelo império
assírio, foi dominada ou foi conquistada por volta do ano 663 pelo rei da Assíria, enquanto a queda de Nínive, profetizada por Naum, ocorreu por volta de 612 a.C. Assim, a profecia de Naum situa-se entre a queda de Tebas, 663 a.C., e a queda de Nínive, 612 a.C. As atividades proféticas de Naum se deram durante um período de 50 anos entre esses eventos. Isso coloca o profeta Naum num período geral dos reinos de Manassés, Amon e Josias. É importante também nós lembrarmos, irmãos, que Naum foi contemporâneo de Sofonias. E Sofonias, no seu capítulo 2, verso 13 ao verso 15, também predisse a ruína de Nínive. Com uma linguagem muito vívida, ele também profetizou a queda desta grande cidade assíria. Um século depois de Nínive ter se arrependido, 150 anos depois de Nínive ter se arrependido, ela caiu novamente no pecado da idolatria, no pecado da violência e principalmente no pecado da arrogância. Eles eram arrogantes em relação à sua nação. E por que eles eram arrogantes? Porque a Assíria estava no auge do seu poder. Eles haviam se recuperado da derrota de Senaqueribe em Jerusalém, como nós lemos lá em Isaías capítulo 37, do verso 36 ao verso de número 38. Suas fronteiras, naquele contexto, se estendiam até o Egito. Pouco tempo antes, em 670, eles haviam transferido povos conquistados para a Galiléia e Samaria, deixando a Síria e a Palestina extremamente enfraquecidas. Essa era uma das estratégias dos assírios, de levar os povos conquistados para outra geração para tentar anular a mentalidade nacionalista daqueles que haviam sido conquistados. Mas Deus usou o poder crescente, do rei da Babilônia e de seu filho Nabucodonosor para derrubar Nínive. A destruição da Assíria ocorreu exatamente como Deus havia profetizado. Deus profetizou e aconteceu. No ano de 626, Nabopolassar fundou uma dinastia caldeus, independente na Babilônia. E com a ajuda dos medos, destruiu o império assírio. Quando nós olhamos para esse contexto, para o mundo em que Naum viveu, nós podemos ver a mão de Deus movendo-se contra a Assíria. O profeta anunciou a queda de Nínive, a capital da Assíria, e aconteceu da maneira como o profeta anunciou. Também é importante nós termos um resumo do livro em nossa mente. A profecia de Naum é incomum, ela é diferente, pois ela consiste praticamente totalmente em uma série de denúncias contra uma potência estrangeira, mas também uma mensagem direta para a vida espiritual do povo de Deus. Enquanto Nínive com frequência seja mencionada de forma direta, é óbvio, irmãos, que a principal audiência foram os israelitas que viveram sob a ameaça dessa potência estrangeira. Naum, ele direciona a sua mensagem a Nínive, a queda de Nínive. Mas a sua profecia era para o povo de Deus, pois a queda da Síria, a queda de Nínive, trazia consolo,
trazia esperança para o povo de Deus, de que aquela circunstância não permaneceria por muito tempo, mas chegaria o momento em que Deus iria cumprir a sua promessa, iria restaurar novamente o povo de Deus. Então o livro começa com um cântico de louvor a Deus como guerreiro divino. Deus é apresentado nesse livro como o guerreiro, aquele que guerreia pelo seu povo. Isso estabelece o tema de combate e vitória. Para Judá, irmãos, esse tema era importante, porque trazia esperança quando Deus fala da destruição total, tanto de Nínive como da nação assíria. Lá no verso 1, ou melhor, no capítulo 1, verso 6, a palavra de Deus diz: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O segundo capítulo fala de uma descrição muito vívida, muito expressiva da destruição final de Nínive, com a batalha estendendo-se em seus muros. Embora os assírios pudessem ter chamado seus soldados selecionados, aqueles principais soldados, isso não faria diferença nenhuma. Inclusive, irmãos, Naum, lá no capítulo 2, verso 11, ele usa a figura dos leões. Olha lá para o capítulo 2, verso 11. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote de leão sem que ninguém os espantasse? É que Naum usa a imagem de leões, de animal, com frequência, pois os assírios usavam essa linguagem. Diziam que os seus soldados eram como leões e que ninguém poderia dominá-los. O último capítulo é dirigido à própria cidade de Nínive. Então, Naum é uma descrição poética que pinta a imagem do caos, da humilhação e da derrota dos inimigos do povo de Deus. Naum, meus irmãos, trata da derrota dos inimigos do povo de Deus. Como Naum, ele fala bastante da cidade de Nínive, e a sua profecia principal é a queda de Nínive, então é importante nós conhecermos um pouco sobre a cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Foi fundada por Nimrod, logo após o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 10, verso 11 e o verso 12. A cidade foi desde o princípio rival da Babilônia. Esta na parte sul do vale do Eufrates, Nínive na parte norte, distantes uma da outra aproximadamente 480 quilômetros. O Império Assírio foi fundado algum tempo antes, 3000 antes de Cristo, por alguns colonizadores que saíram de Babel. A Assíria se tornou um grande reino. Por mais de 100 anos, Nínive continuou marchando contra as outras nações, demonstrando seu poder militar, tornando-se muito arrogante por causa do seu poderio bélico. Nínive era uma cidade muito grande. Ela media uns 48 quilômetros de extensão e aproximadamente 16 quilômetros de largura. Ela era protegida por 5 muralhas e 3 valas. E essas valas, irmãos, elas foram construídas utilizando o trabalho forçado dos cativos dos assírios. Então, os cativos dos assírios eram forçados a trabalharem de forma muito pesada para promover a segurança da cidade e da nação que os havia derrotado. Imagine, né, a pressão psicológica sobre esses
estrangeiros que haviam sido conquistados, que haviam se tornado escravos dos assírios. A cidade interior de Nínive tinha 4.800 metros de extensão por 2.400 metros de largura. A cidade foi construída na junção do Tigre com Cózer e era protegida por uma muralha de 30 metros de altura. Uma muralha tão larga, irmãos, que 4 cavalos poderiam correr emparelhados nessa muralha, tendo 12 quilômetros de circuito. Uma cidade extremamente fortificada. Por isso que ela se orgulhava. Lá em Sofonias, capítulo 2, verso 15, nós lemos: eu sou a única e não há outra além de mim. Então, dentro da cidade, havia muitos edifícios ornamentados, obras arquitetônicas, uma grande biblioteca, ruas e muitos jardins. Então era uma cidade muito bem estruturada, uma cidade muito bem protegida e, o mais importante, aos olhos humanos, impossível de ser invadida. Mas Naum está dizendo que ela seria invadida. Os assírios, eles eram muito cruéis com os seus estrangeiros, com aqueles que eles derrotavam. Nós falamos que os estrangeiros que se tornaram escravos, eles foram usados para construir aquela vala que protegia a cidade. A crueldade dos egípcios chamava a atenção de todas as nações. A política dos assírios era deportar para outras terras os povos conquistados, tendo como objetivo anular qualquer sentimento nacionalista. E se eles perdessem a mentalidade nacionalista, então eles iriam se sujeitar mais facilmente ao poderio assírio. Os assírios eram grandes guerreiros. A Síria foi a pior de todas as nações. Construiu a sua nação à custa de outros povos. Era um povo cruel, irmãos. Olha o que eles faziam contra os estrangeiros, contra aqueles que eles subjugavam. Esfolavam vivos seus prisioneiros, cortavam suas mãos, seus pés, nariz, orelhas, ou vazavam seus olhos, deixando-os cegos. Chegavam a arrancar suas línguas e, para colocar medo sobre as outras nações, sobre os outros povos, eles faziam grandes montanhas de caveiras humanas. E isso trazia medo. As outras nações ficavam preocupadas quando olhavam para as atitudes cruéis da Síria para com aqueles que eles dominavam. Claro, né, irmãos? Imagine vocês, nós estarmos chegando em um lugar, fomos subjugados por um povo, e quando nós estivéssemos perto de chegar para o lugar onde nós teríamos que morar, nós víssemos uma montanha de caveira humana. Caveira humana representa a morte. Então, naturalmente, nós já seríamos pressionados com toda esta situação. Mas, apesar disso tudo, irmãos, Nínive caiu. O profeta Naum, ele trouxe uma mensagem contra Nínive. É importante lembrar, irmãos, que aos olhos humanos era improvável a sua queda, porque Nínive estava no seu auge, politicamente, economicamente, em todos os aspectos. Mas Naum profetizou, e uns 20 anos depois da profecia de Naum, uma coligação militar de seus vizinhos, os babilônicos, que se juntaram também com os medos, foram contra Nínive.
e em 612 houve a sua total destruição. Após mais de 2 anos de cerco, uma enchente repentina do rio levou parte das muralhas, conforme Naum havia profetizado. Olhe lá para o capítulo 2, verso 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruída. Pelas brechas das muralhas, os exércitos invasores entraram e destruíram a cidade. Essa destruição foi completa, do jeito que Naum havia falado. Aquela cidade soberba, orgulhosa, violenta, sanguinária, agora estava caminhando para o total esquecimento. A história revela que a parte vital da defesa de Nínive foi levado por essa inundação que o próprio profeta Naum relatou na sua profecia. Essa destruição ela foi tão plena, tão completa, que até mesmo a localização onde a cidade existia foi esquecida. Quando Alexandre o Grande empreendeu a sua famosa batalha, de Arbela, em 331 a.C., perto do local de Nínive, ele nem mesmo sabia que ali havia existido uma cidade. Irmãos, Deus fez com que o Império Assírio sumisse do mapa da terra. Nínive destruída, os assírios perderam a sua nacionalidade. O que eles faziam com os povos que eles foram dominados, que eles dominaram, aquele povo que os dominou fez do mesmo jeito. Caminhando, irmãos, para o final do nosso estudo, é importante nós também olharmos para alguns aspectos teológicos do livro de Naum. E eu destaco aqui 3 aspectos para nós refletirmos. O primeiro aspecto é a respeito da justiça divina. O profeta, ele descreve que as atrocidades praticadas por Nínive e a necessidade de a cidade prestar contas de sua violação à lei de Deus aconteceu. Nínive, ela se arrependeu 150 anos antes da mensagem de Naum. Mas, com o passar do tempo, ela voltou a praticar as suas crueldades. Então chegou o momento em que a ira de Deus transbordou sobre aquela cidade. Aquela cidade perversa foi destruída. Naum apresenta, irmãos, no seu livro, na sua profecia, uma mensagem profundamente importante para as nações e para todos os povos arrogantes de todas as épocas da história. A nação da Síria caiu, e aquelas nações que se levantam contra Deus também cairão. Por quê? Porque a destruição da Síria foi um castigo de Deus para aquela nação cruel. Então Deus, irmãos, Ele é um Deus justo. Ele aplica a sua justiça. Nada foge aos olhos do Senhor em relação às nações. O segundo aspecto, que parece que é o mesmo que a justiça divina, mas não é a questão do juízo divino. A mensagem central de Naum é esta: o Senhor traz juízo sobre a Síria por causa dos seus terríveis pecados, por causa das suas atrocidades, por causa das suas crueldades. O Deus que Naum revela na sua profecia olha para a humanidade, está vendo a humanidade e está a par de todas as suas maldades. A mensagem de Deus para o arrependimento, quando ela é ignorada, ela traz sérias consequências. Sérias consequências. Consequências de juízo, como aconteceu para a nação
de Nínive. A maldade que a cidade praticou contra as nações se voltou para a própria cidade de Nínive. A maldade que os assírios praticaram contra as nações se voltou contra eles mesmos. Eles semearam destruição e colheram destruição. Por isso que Deus, ele é retratado por Naum como o grande vingador, o grande guerreiro que guerreia pelo povo de Deus, mas também o grande vingador. Esse vingador é capaz de abalar toda a terra em favor daqueles que ele estabeleceu o seu pacto. Esse vingador, ele é capaz de destruir todas as nações que se levantam contra o seu Deus. O profeta Naum também tem uma mensagem de boas novas para Judá. Mensagem de boas novas para Judá. Por isso que o terceiro aspecto é a salvação divina. A salvação para o povo de Deus, ela é apresentada pelo profeta com uma associação direta com o juízo sobre os inimigos de Deus. As boas novas de Naum, que está lá no capítulo 1, verso 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Então, as boas novas apresentadas por Naum só podem ser anunciadas em Judá, porque Nínive foi destruída. Vocês se lembram, irmãos, que o profeta Jeremias, nas suas lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. É sobre isso que o profeta está falando. Que embora as nações que subjugaram o povo de Deus tentassem tirar do povo de Deus esse sentimento nacionalista, Deus não permitiu. Porque mesmo seu povo vivendo no cativeiro, mesmo seu povo vivendo sob o jugo de outros povos, eles continuavam sabendo quem eles eram, eles continuavam tendo uma identidade, e eles continuaram recebendo a mensagem do Senhor, que falava sobre a salvação. Então a destruição do Império Assírio é um indicador, mostra para nós a destruição do reino de Satanás, que ele representa e serve. No contexto do Velho Testamento, o poder assírio representa o poder dos inimigos de Deus, o poder de Satanás e o poder de todos aqueles que se levantam contra Deus. Mas há salvação para o seu povo. Aqueles que ele escolheu, aqueles que ele fez o pacto, aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo, serão salvos dessa condenação. Então a mensagem que Naum apresenta é uma mensagem sobre o juízo divino, é uma mensagem sobre a justiça divina. Deus faz justiça em relação ao que as nações fazem para com seu povo. Uma mensagem do juízo divino. Deus não se esquece de modo algum dos pecados das nações. Ele se esquece dos nossos pecados do seu povo, mas dos pecados das nações ele não se esquece, e ele pune as nações. E ele também apresenta uma mensagem de salvação para o seu povo. Por mais que, embora pareça em determinado momento que os inimigos estão vencendo o povo de Deus, e quando nós falamos povo de Deus, nós estamos falando a igreja hoje. Isso não é verdade. Isso não está acontecendo. Nós temos o grande guerreiro, que é o nosso Deus que guerreia
pelo seu povo. Nós temos o grande vingador, que é o próprio Deus, que vinga o seu povo. E nós temos o grande Salvador, o nosso Deus, que salva o seu povo. Concluindo, irmãos, o livro de Naum, ele não apresenta nenhuma profecia direta ao Messias. Ele não fala diretamente sobre a salvação por meio do Messias, de Jesus. Porém, nas entrelinhas, nós podemos perceber que o julgamento de Deus contra Nínive e a salvação do povo de Deus são cumpridas em Cristo Jesus. Durante o ministério de Jesus, ele pregava o juízo contra os inimigos de Deus. E os apóstolos continuaram pregando essa mesma mensagem. Jesus também pregava a salvação àqueles que foram tornados amigos de Deus, aqueles que se arrependiam. Mensagem que os apóstolos também continuaram pregando. É importante nós lembrarmos que Cristo começou o seu julgamento contra os inimigos de Deus, quando ele veio na sua primeira vinda. Mas esse julgamento só alcançará o seu ápice, só irá se concretizar na sua segunda vinda. Então tudo irá se concretizar. Também é importante nós lembrarmos que hoje nós vivemos uma guerra contra aqueles que declaradamente são inimigos de Deus. Nós vivemos em uma guerra contra o mundo, contra os aspectos que ofendem a Deus que existem no mundo. Nós somos inimigos do mundo, porque somos amigos de Deus. E ao declararmos que nós somos inimigos do mundo, naturalmente nós nos envolvemos em uma guerra espiritual. Mas essa guerra que é espiritual, ela é guerreada por meio das armas espirituais. Mas nós devemos lembrar que Deus, o nosso Deus, é aquele que está à frente nesta guerra. Aquele que guerreia por nós. Aquele que nos dá a sua armadura para que nós também possamos guerrear. Então, aquela destruição dos inimigos do povo de Deus, de Nínive, do Império Assírio, em Naum, aponta para a destruição dos inimigos de Deus em todo o tempo. Os inimigos de Deus serão destruídos, estão sendo destruídos, mas essa destruição se concretizará no último dia. O povo de Deus está sendo salvo. O povo de Deus está sendo resgatado do império das trevas. A igreja, ela invade o império das trevas. Por isso que Jesus deixa claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja, ela avança no território inimigo. E ao avançar no território inimigo, ela então tem a sua vitória nesta luta. Então eu e você, como crentes genuínos, estamos envolvidos em uma luta constante contra os inimigos de Deus. Meu desejo é que esta palavra tenha falado ao seu coração como falou ao meu coração, trazendo esperança, muita esperança, de que Deus irá concretizar os seus planos, que ele já começou no Velho Testamento, de destruir os seus inimigos, que ele continua agora de uma maneira muito eficaz por meio de Cristo, e que terá o seu ápice, quando Cristo voltar, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos levados para o reino do Senhor. Nós já somos salvos, é claro, nós já temos a salvação, mas essa salvação alcançará o seu ápice, irá se concretizar quando Cristo voltar para levar a sua igreja. Deus abençoe sua vida, que a palavra do Senhor encontre um lugarzinho lá no seu coração. Vamos orar neste momento. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos ricos ensinamentos que a tua palavra nos trouxe nessa noite. Pedimos o teu Santo Espírito que aplique essa palavra ao nosso coração, para que nós possamos viver como teus filhos, como teus servos,
lutando contra os inimigos do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que está à nossa frente nesta guerra. Essa é a oração que nós fazemos e fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, aproveitando para dar um aviso, por conta das eleições no próximo domingo, o Conselho então resolveu, em caráter excepcional, mudar a Santa Ceia para o segundo domingo. Então, a Santa Ceia, neste mês, será no segundo domingo. Nós vamos avisar ali no grupo de WhatsApp, mas já avisando os irmãos, tá bom? Uma boa noite a todos.